Eu sempre achei que traição era uma coisa clara, sabe? Que a gente ia sentir na pele, ver no olhar, descobrir um perfume estranho, uma mensagem suspeita, alguma pista óbvia. Eu nunca imaginei que a maior traição da minha vida ia acontecer na minha frente durante anos sem que eu percebesse. E o pior, ninguém me contou que a pior traição não é quando alguém se deita com outra pessoa. É quando alguém constrói uma vida inteira em cima de uma mentira. Meu nome é Ana Paula. Tenho 34 anos. E essa é a história do dia em que eu descobri que o meu marido tinha outra família há 7 anos, outra casa, outra mulher, outra filha, e que, sem saber, eu virei a outra de mim mesma. Eu conheci o Lucas quando eu tinha 23 anos. Na época, eu trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. Salário apertado, ônibus lotado, marmita fria no almoço. Minha vida era bem simples. Casa, trabalho, casa. Eu era aquela menina quieta do escritório, a que sempre estava com uma blusa de frio porque sentia frio no ar-condicionado. A que anotava tudo, a que quase não falava, mas ouvia tudo. Eu tinha saído de um relacionamento horrível. Meu ex, o Rafael, era aquele tipo de homem que por fora parecia perfeito, educado na frente dos outros, simpático com a minha família, um verdadeiro príncipe na rua, mas dentro de casa, ele me diminuía o tempo todo, reclamava da minha roupa, do meu corpo, dos meus amigos. Dizia que se eu saísse sem ele, era falta de respeito, que se eu respondesse, era falta de educação. Eu demorei quase 2 anos para entender que aquilo era abuso, que não era normal alguém me fazer pedir desculpa por coisas que eu nem tinha feito. Quando eu finalmente terminei com o Rafael, eu jurei para mim mesma: eu nunca mais vou deixar ninguém me tratar assim. Se um dia eu namorar de novo, que seja com alguém que me respeite. Eu só não sabia que respeito às vezes também pode ser uma máscara. Eu conheci o Lucas na festa de fim de ano da empresa. Ele não trabalhava lá. Ele era amigo do gerente financeiro. Tinha ido de penetra oficial. Eu lembro de cada detalhe daquele dia. Era uma sexta-feira. Tinha chovido à tarde, então a noite estava abafada, meio úmida. A festa era num salão simples, cheio de balão, aquelas mesas com toalha branca e laço dourado. Música alta, gente que eu nem sabia o nome fingindo intimidade, bebida para todo lado. Eu nunca gostei muito desse tipo de evento. Tava num canto, com um copo de refrigerante na mão, olhando para o celular sem ter nada para ver. Só para parecer ocupada. Foi quando eu ouvi uma voz do meu lado. Também tá contando os minutos para ir embora? Eu olhei. Ele estava encostado na coluna ao lado, segurando um copo de suco. Camiseta simples, calça jeans, tênis. Nada demais, mas tinha alguma coisa no jeito dele. O sorriso, o olhar calmo, a forma como ele parecia confortável ali. Eu ri, meio sem graça. Já pensei em fingir que passei mal umas 3 vezes. Ele deu com uma risada leve. Eu venho nessas festas só por 2 motivos: comida de graça e pessoas deslocadas como você. Eu fiz uma cara de ofendida. Como assim deslocada? Ele apontou discretamente para mim. Você, no canto, com cara de quem preferia estar em casa de pijama. Já olhou para o relógio umas 10 vezes. Tem certeza que não tá deslocada? Eu tentei segurar o riso. Falhei. Tá, talvez um pouco. Ele estendeu a mão. Lucas. Ana. Apertei a mão dele. Eu senti uma coisa estranha. Não foi amor à primeira vista. Eu não acredito muito nisso. Mas foi uma sensação de: eu consigo falar com essa pessoa sem medo. E depois do Rafael, isso para mim já significava muita coisa. Ele ficou ali, do meu lado, quase a festa inteira. A gente falou de tudo, de trabalho, de música, da cidade, da nossa infância. Ele parecia realmente interessado em me ouvir. Não era aquele cara que só esperava a minha vez de falar para voltar a falar de si mesmo. Em vários momentos ele fez piada com coisas que eu falei mais cedo.
Isso me marcou muito, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que sente que ninguém presta muita atenção. A festa acabou, o pessoal começou a ir embora e eu já estava me preparando para nunca mais ver aquele cara. Foi aí que ele perguntou: Você vem para cá sempre? Eu ri. Eu trabalho aqui, sou assistente administrativa. Você que é o turista? Ele sorriu. Tá, mas você vem sempre para esse mundo aqui? Eu franzi a testa. Que mundo? O mundo das pessoas que não pertencem à festa. Eu também sou desse time. Eu não sei explicar. Mas naquele momento eu senti uma identificação tão grande que me deu até medo. Ele abaixou um pouco o tom de voz. Eu sei que é meio direto, mas será que eu posso te ver de novo? Em outro lugar. Sem música alta, sem gente bêbada dançando funk do lado. Eu hesitei por alguns segundos. Lembrei do Rafael, das brigas, dos ciúmes, do medo. Mas o Lucas não parecia um homem que grita, nem que aperta forte demais, nem que te olha como se fosse um objeto. Ele parecia leve. Eu respirei fundo. Você tem papel? Ele tirou uma caneta do bolso e pegou um guardanapo da mesa. Eu falei meu número. Ele escreveu, com cuidado, como se aquele guardanapo fosse um documento importante. Antes de ir embora, ele falou: Se amanhã você acordar e se arrepender de ter me dado seu número, tudo bem, mas eu vou mandar mensagem mesmo assim. Eu fui para casa naquele dia com uma coisa que eu não sentia há muito tempo: esperança. No dia seguinte, eu acordei com o coração acelerado. Peguei o celular várias vezes, olhei a tela, nada. Já era quase meio-dia quando vibrou. Mensagem: Bom dia, Ana deslocada. Dormiu bem ou ficou ensaiando desculpas para hoje? Eu sorri sozinha, sentada na cama, naquele quarto simples que eu dividia com a minha irmã mais nova. Respondi: Dormi, eu dormi, mas tô pensando se você é doido ou só cara de pau mesmo. Ele respondeu rápido: Um pouco dos dois. Posso te convidar para um café hoje à tarde ou é cedo demais? E assim começou. Nosso início foi aquele clichê bonito que a gente vê em filme. Mensagem de bom dia. Boa noite. Ele perguntava como estava meu dia. Lembrava da reunião que eu estava nervosa. Me perguntava como tinha sido depois. Nosso primeiro encontro foi numa padaria simples, num sábado à tarde. Nada de restaurante caro, nem de lugar chique. Só uma mesa de plástico, um café com leite e um misto quente. E para mim, naquele momento, aquilo foi mais romântico do que qualquer jantar caro. Ele me ouviu falar do meu ex, de como eu tinha medo de errar de novo, de como eu tinha vergonha de admitir que tinha aguentado tanta coisa. Eu lembro dele olhando nos meus olhos e dizendo: Ninguém tem culpa de ser enganado, Ana. A culpa é sempre de quem escolhe mentir. Na hora que ele falou isso, eu senti alguma coisa se ajeitar dentro de mim, porque eu sempre achei que a culpa era minha. Eu sempre pensei, eu devia ter saído antes, eu devia ter percebido, eu devia ter me valorizado mais. O Lucas não me julgou, pelo menos não naquele começo. Com 6 meses a gente já estava praticamente morando junto. Ele passou a dormir mais na minha casa do que na dele. Deixou escova de dente, meia, camisa. Quando eu vi, metade do guarda-roupa já tinha coisas dele. Minha mãe, no começo, ficou desconfiada. Ana, você mal saiu daquele relacionamento horrível. Tem certeza que não tá indo rápido demais? Eu respondia: Mãe, o Lucas é diferente. Ele me respeita, ele me escuta. Eu não tenho medo dele. Ela suspirava, mas não insistia. O meu pai, que sempre foi mais calado, um dia chamou o Lucas para conversar na varanda. Mesmo de longe, eu vi a cara séria dele, o jeito duro. Depois, meu pai me chamou. Eu não tenho nada contra ele, não, mas só te peço uma coisa: qualquer sinal de desrespeito, você sai, seja quem for. Combinado? Eu abracei meu pai. Combinado. Na época eu estava tão iludida, tão apaixonada, tão certa de que dessa vez eu tinha acertado, que aquela conversa entrou num ouvido e saiu pelo outro.
Se eu tivesse levado aquilo mais a sério, talvez minha vida tivesse sido diferente. Com 2 anos de relacionamento, ele me pediu em casamento. E não foi nada cinematográfico, daqueles pedidos cheios de flor, balão, música. Foi na nossa sala, numa terça-feira qualquer. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansada, de tênis, cabelo preso, maquiagem borrada. Ele estava esquisito aquele dia, ansioso. Andava para lá e para cá, olhava o relógio, ia na cozinha, voltava. Eu perguntei: Tá tudo bem com você? Ele respirou fundo. Vem cá. Me puxou para o meio da sala. Eu sentei no sofá. Ele ficou em pé por alguns segundos, como se estivesse ensaiando alguma coisa. De repente, se ajoelhou na minha frente. Ajoelhou mesmo, no tapete, com os olhos brilhando, a mão tremendo. Tirou uma caixinha do bolso. Eu gelei. Ana, eu não tenho um discurso pronto. Não sei usar aquelas frases bonitas que a gente vê por aí. Mas eu sei de uma coisa. Eu não consigo mais me imaginar abrindo o olho e não ver você do meu lado. Não consigo imaginar almoçar sem ter você para contar alguma coisa. Não consigo pensar na minha vida sem você nela. Então, você aceita ser minha esposa? Eu comecei a chorar do nada, nem respondi direito. Eu só balançava com delírio a cabeça dizendo sim, enquanto as lágrimas caíam. Ele colocou a aliança no meu dedo, me abraçou forte. Eu sentia o coração dele acelerado. Naquele momento, eu olhei para ele e pensei: eu venci. Depois de tanto relacionamento ruim, depois de tanto sofrimento, eu venci. Encontrei um homem bom. E essa talvez tenha sido a mentira mais cruel. Não porque ele me enganou, mas porque eu enganei a mim mesma. A gente se casou num sítio simples, alugado na cidade vizinha. Nada de festa gigante. Era tudo muito modesto. A gente não tinha dinheiro para exageros. Lembro da minha mãe se desdobrando para fazer tudo caber no orçamento. Meu pai arrumou a iluminação com um amigo eletricista. Minha irmã ajudou a fazer os convites. A madrinha do Lucas emprestou o vestido dela para uma amiga costureira adaptar para mim. No dia do casamento, eu tremia tanto que mal consegui segurar o buquê. Minha irmã, a Juliana, olhou para mim no espelho e falou: Você tá linda, parece princesa. Eu segurei a mão dela. Se eu desmaiar, você me segura? Ela riu. Se você desmaiar, eu caio junto. Quando eu entrei no sítio, com aquele vestido simples, com flores que a gente comprou na feira, eu olhei lá para frente. O Lucas estava no altar, de terno emprestado, mas com um olhar que me desmontou. Parecia que só existia eu ali. Eu lembro de pensar: ele me escolheu. Ele podia estar com qualquer outra mulher, mas ele me escolheu. Essa frase ecoou na minha cabeça por muitos anos. E hoje, eu sei que ela nunca foi completamente verdadeira. Ele não me escolheu. Ele escolheu ter tudo, ao mesmo tempo. Os primeiros anos de casamento foram bons. Não tinha nada muito extraordinário, mas tinha paz. A gente trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, jantava assistindo programa de televisão, dormia agarrado, escolhia filme no fim de semana, brigava por bobagem, pela toalha molhada em cima da cama, pela tampa do vaso levantada, por ele esquecer o lixo e eu esquecer de comprar pão. Mas tudo se resolvia com conversa. Nada de porta batendo, nada de grito, nada de xingamento. Eu me sentia segura. E depois do que eu tinha vivido com o Rafael, isso tinha um peso muito grande. Meus pais gostavam do Lucas. Minha mãe vivia dizendo: Esse sim é um bom homem, calmo, educado, você acertou em cheio. E eu acreditava. Cada vez que alguém elogiava ele, eu sentia orgulho. Como se o sucesso do meu casamento fosse um ponto a mais para minha vida, uma medalha invisível no peito. Eu passava pelas pessoas, via amigas sofrendo com traição, com briga, com marido que chegava bêbado, e pensava em silêncio: graças a Deus comigo é diferente. Eu só não fazia ideia do que estava acontecendo por trás da cortina. Tinha, porém, uma coisinha pequena.
que no começo eu ignorei: o celular. O Lucas nunca foi daquele tipo neurótico com o aparelho. Ele não tirava da mão para ir no banheiro. Ele não surtava se eu pegasse na frente dele. Mas ele tinha um jeito diferente de lidar com o celular. Ele sempre deixava virado para baixo, sempre com senha, e toda vez que tocava, ele se afastava um pouquinho. Eu lembro de uma situação específica. A gente estava vendo filme na sala, deitado junto. O celular dele vibrou. Ele deu um pulo, pegou o aparelho, olhou a tela rápido, apertou para rejeitar a chamada e colocou no silencioso. Eu perguntei: quem era? Ele respondeu sem olhar para mim: coisa do trabalho. Eu insisti: trabalho ligando essa hora? São quase 11. Ele deu de ombros: cliente chato, acha que eu tô à disposição 24 horas por dia. Na época eu não insisti. Eu nunca fui o tipo de mulher que mexe em celular de marido. Eu sempre pensei que se eu precisasse disso, era porque já estava tudo errado. Eu defendia isso para todo mundo. Se eu tiver que olhar o celular dele, eu prefiro terminar. Hoje, eu tenho uma relação diferente com isso. Não porque eu acho que a gente tem que vasculhar tudo, mas porque eu entendi que confiança não é cega e que enquanto eu me orgulhava da minha confiança cega, alguém usava isso para me esconder uma vida inteira. O tempo foi passando, 2 anos, 3, 4. Com 5 anos de casamento começou uma outra questão: os filhos. Toda vez que a gente ia em alguma festa de família, alguém perguntava: e aí, quando vem o bebê? No começo a gente ria, desconversava, mas por dentro aquilo mexia comigo. Eu sempre quis ser mãe, desde nova. Eu brincava de boneca como se fosse filha de verdade. Cuidava das crianças da igreja, ajudava minha tia com o bebê dela. Eu tinha medo. Medo de não conseguir dar uma vida boa, medo da gravidez, medo do parto. Mas vontade eu tinha. Eu fui deixando essa vontade guardada, esperando rir o momento certo. Até que um dia, voltando do mercado, eu quebrei o silêncio. A gente estava dentro do carro, uma música tocando baixinho, o sol se pondo. Eu falei: Lucas, você já pensou quando a gente tiver um filho? Ele apertou o volante meio surpreso. Filho? É, eu tô começando a sentir vontade, sabia? Ele ficou em silêncio por uns segundos. Mas agora? Não agora, agora. Mas começar a tentar, ver como as coisas vão ser? Ele respirou fundo. Amor, eu entendo, mas eu acho que não é um bom momento. Por quê? Eu tô numa fase complicada no trabalho, tô tentando uma promoção, tô cheio de responsabilidade. A gente ainda tá ajeitando as contas. Imagina um filho agora. A gente não vai conseguir dar tudo que ele merece. Eu engoli aquilo. Ele continuou: eu não quero que nosso filho nasça para passar aperto. Pra gente ter que ficar contando moeda. Vamos esperar mais um pouco, só mais um tempo. Quando as coisas estiverem mais estáveis, a gente pensa nisso com calma, tá bom? Eu não gostei da resposta, mas eu entendi. Pelo menos na época eu achei que entendi. O problema é que esse só mais um tempo foi virando anos. Os anos passaram, 6, 7, 8. O tema filhos voltou algumas vezes, sempre por mim. Eu falava com cuidado, com medo de parecer insistente. Ele sempre dava uma resposta pronta. Agora não. Tô focado no trabalho. A gente precisa terminar de pagar o carro. Vamos esperar trocar de apartamento. Vamos juntar mais dinheiro. A sensação que eu tinha era que a vida estava sempre esperando-se o momento perfeito. E esse momento nunca chegava. Eu comecei a ficar dividida. Uma parte de mim dizia: ele tem razão, a situação econômica do país está difícil, tá tudo caro, ter filho é caro, ele tá pensando na estabilidade da família. A outra parte cochichava: ou ele só não quer ter filho com você. Mas eu calava essa voz, porque doía, e eu não queria acreditar nisso. Foi por essa época que o comportamento dele começou a mudar. Primeiro, vieram as horas extras. Ele nunca tinha sido de chegar tão tarde.
No máximo, 1 hora a mais de trabalho, alguma reunião. Mas de repente, toda semana tinha alguma coisa. Hoje vou ter que ficar até tarde. O chefe pediu um relatório de última hora. Preciso revisar uma proposta. O cliente só pode falar à noite. Eu esperava. Jantava sozinha. Guardava comida para ele. Deixava o prato tampado na geladeira. Às vezes ele chegava tão cansado que dizia: nem vou comer, vou direto para o banho. E eu ficava ali, com 2 pratos prontos, um vazio. Um dia como ele chegou em casa quase meia-noite. Eu estava na sala, a televisão ligada, mas eu não estava vendo nada. Ele entrou, cansado, a gravata meio torta, a camisa para fora da calça. Nossa, hoje foi puxado. Ele veio me dar um beijo. Foi aí que eu senti um cheiro estranho. Não era perfume de mulher, não era bebida, era um cheiro diferente. Talvez de outro lugar, outra casa, outro sabonete. Eu perguntei: tá tudo bem? Ele suspirou: tá, só tô esgotado. Eu quase perguntei: você tava onde? Quem tava lá? Mas eu não perguntei. Eu engoli a dúvida, como eu tinha feito tantas outras vezes. Só que dessa vez a dúvida não descia. Ela ficou presa no meio do peito. Eu comecei a observar mais o jeito que ele atendia o celular, os dias em que ele parecia mais arrumado do que o normal para ir para o trabalho, as mensagens que faziam o rosto dele mudar de expressão. Antes ele compartilhava tudo comigo, reclamações de chefe, histórias engraçadas do escritório. De repente, ele começou a falar menos, resumir o dia com um foi corrido. Eu, que sempre fui de sentir as coisas, comecei a ter aquele incômodo constante. Uma pontada. Todo dia, todo dia, eu pensei em conversar, mas eu tinha um medo enorme de ser injusta. Eu não queria ser aquela mulher que vê traição em tudo. Eu tinha pavor de virar aquilo que eu mais criticava nas outras. Então, eu comecei a acreditar que o problema estava em mim. Você que é insegura, Ana. Você que tá vendo coisa onde não tem. Você que tá traumatizada pelo que viveu antes. Só que o corpo da gente não sabe mentir. Eu comecei a ter insônia. Ia pra cama cansada, o corpo pedindo sono, mas a cabeça ligada. Eu deitava de costas, sentia o peso dele do meu lado, ouvia a respiração dele. E a minha mente começava: e se ele tiver outra? E se ele tiver alguém na empresa? E se ele estiver cansado de você e não souber como falar? E se ele estiver só esperando o momento certo para ir embora? Eu virava para o lado, encarava o rosto dele no escuro. Às vezes ele dormia tão tranquilo, tão em paz, que eu pensava: olha, Ana, você é louca, ele tá aqui, ele dorme aqui, para com isso. Em outras noites, eu jurava que via um peso no semblante, uma preocupação, mas quando eu perguntava: tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ele respondia: tá tudo bem, amor, só cansaço. E voltava os rumos a dormir. Enquanto isso, eu passava a noite acordada, com o coração apertado e uma sensação horrível de que algo ia estourar. Eu só não sabia quando, nem como. A ideia de mexer no celular dele começou a aparecer na minha cabeça. Primeiro como um sussurro distante, depois como uma ideia fixa. Se você olhar, você descobre. Se você descobrir, você para de sofrer nessa dúvida. Pior do que não saber não é. Mas eu me sentia mal só de pensar nisso. Era um valor meu. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que confiança era na base de tudo, que se a gente tivesse que ficar espionando já tinha alguma coisa errada. Eu repetia isso para todas as minhas amigas. E agora, eu ia ser a mulher que mexe no celular? Teve uma noite que eu quase fiz. Eu esperei ele dormir. Fiquei olhando para o peito dele subindo e descendo, para a luz fraca do corredor entrando no quarto. Com muita delicadeza, eu estiquei o braço e peguei o celular do criado mudo. O aparelho estava na minha mão, pesado, eu tremia. Tentei colocar a senha, uma combinação óbvia. Dia do nosso aniversário de casamento. Nada. Tentei outra. Data de nascimento dele. Nada.
Na terceira tentativa, eu ouvi a voz dele sonolenta. Amor, eu levei um susto. Oi. Ele abriu um pouco os olhos, viu o celular na minha mão. Que você tá fazendo? Meu rosto esquentou na hora. Eu ia colocar o despertador. O meu tá sem bateria. Ele me olhou por alguns segundos, um olhar que eu não soube decifrar. Depois pegou o celular da minha mão, encostou o dedo na tela, desbloqueou e me devolveu. Pronto, coloca-la aí. Eu congelei, eu podia abrir tudo: mensagens, redes sociais, aplicativos. Mas eu não fiz. Eu alterei o despertador, coloquei para tocar às 7 da manhã e devolvi o celular para o lugar. Virei para o lado e passei o resto da noite inteira pensando: por que você não olhou, Ana? Por que você não teve coragem? Você tem medo do quê? Da verdade? Naquela noite eu entendi uma coisa. Às vezes a gente não descobre algumas coisas, não porque não tem como, mas porque lá no fundo a gente não quer ver. Porque olhar para a verdade dói mais do que conviver com a dúvida. As coisas continuaram assim por um tempo. Eu em alerta, ele cada vez mais estranho. Um dia Fujana ele chegou com uma novidade. Fui promovido. Eu sorri. Sério? Parabéns. Abracei ele, beijei. Eu sabia o quanto ele queria aquilo. Ele falava da promoção há anos. Dizia que seria bom para nós, para o futuro. Ele explicou: vou ganhar um pouco mais, mas vou ter que me dedicar mais também. Talvez viajar de vez em quando. Algumas reuniões fora. Vai ser puxado. Eu falei na maior boa vontade. Tudo bem, a gente se adapta. Eu realmente achava que aquilo era para o nosso bem. Eu não imaginava que, junto com aquela promoção, viria uma explicação perfeita para ele sumir mais, para ele ter mais desculpas, para ele organizar melhor a segunda vida dele. Passaram alguns meses. As chegadas tarde ficaram cada vez mais frequentes. Ele começou a viajar mais, viagens curtas, um fim de semana, 2 dias. Nem sempre eu podia ir. Amor, é coisa de trabalho. Reunião chata, você vai ficar entediada. Ele sempre trazia alguma lembrancinha quando voltava: um chocolate, uma blusinha, um chaveiro. E isso, de certa forma, me acalmava. Eu pensava: um homem que trai não volta com presente. Se ele lembra de mim lá, é porque pensa em mim. Se pensa em mim, não me trai. Olhe na ilusão. Eu não tinha noção de que presente também pode ser moeda de culpa, um jeito de tentar aliviar a consciência. Até que chegou o dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho porque uma reunião foi cancelada. Passei no mercado, comprei ingredientes para fazer o macarrão que ele mais gostava. Macarrão com molho branco e frango desfiado. Cheguei em casa, cozinhei com calma. Por incrível que pareça, eu estava num dia bom. Cantei baixinho enquanto cortava o frango. Deixei a mesa posta. Separei até um vinho barato que a gente tinha guardado. Quando deu umas 6h30, mandei mensagem: já tá quase tudo pronto, você tá vindo? Ele respondeu: vou ter que ficar até mais tarde hoje. O chefe pediu para revisar uma proposta urgente. Não me espera para jantar. Te amo. Eu senti uma pontadinha de frustração, mas respondi: tá bom, se cuida. Desliguei o fogo do macarrão, separei a porção dele num pote, coloquei na geladeira. Liguei a televisão. Mas eu não conseguia prestar atenção em nada. Uma inquietação estranha tomou conta de mim. Eu não sabia explicar. Era como se meu corpo soubesse que alguma coisa estava chegando. Por volta de 8h30 da noite, o telefone da casa tocou. O telefone fixo. Quase ninguém ligava naquele número. Só minha mãe. Ou telemarketing. Eu atendi meio sem vontade. Alô? Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Depois, uma voz feminina, meio trêmula. Alô? Quem tá falando? Ana. Quem é? A voz hesitou. Você é a Ana, esposa do Lucas? Meu coração disparou imediatamente. Sou! Quem tá falando? Ela respirou fundo.
Eu ouvia barulho de televisão no fundo, som de desenho animado, uma criança rindo. Meu nome é Patrícia. Eu não sei nem como começar isso, mas acho que a gente precisa conversar sobre o nosso marido. Na hora cozinhando, eu achei que tinha ouvido errado. Nosso marido! As duas palavras ficaram rodando na minha cabeça. Eu segurei o fone com mais força. Como é que é? Ela repetiu, a voz falhando. O Lucas, ele tá com você há quanto tempo? Eu demorei uns segundos para responder. 10 anos. Ela suspirou, como se aquilo confirmasse um medo antigo. Então é isso. Isso o quê? Você pode, por favor, ir direto ao assunto? Porque eu não tô entendendo nada. A voz dela ficou um pouco mais firme. Eu tô com o Lucas há 7 anos, Ana. E ele é pai da minha filha. Naquele momento, eu juro, eu senti meu corpo inteiro gelar. Minhas mãos suaram. Minha cabeça ficou leve. Eu sentei na ponta do sofá porque minhas pernas começaram a tremer. Isso é alguma pegadinha? É trote. Quem é você? Ela falou, rápido, quase atropelando as palavras. Eu sei que parece trote, parece maldade, parece tudo. Mas eu juro que não é. Eu tenho foto, tenho mensagem, tenho registro de escola com o sobrenome dele. Eu demorei muito para tomar coragem de te ligar. Mas, depois de hoje, eu não consegui mais ficar calada. Eu agarrei essa frase. Depois de hoje o quê? O que aconteceu hoje? Eu ouvi um barulho de porta se fechando como se ela tivesse saído de um cômodo. A voz dela ficou mais baixa. Ele tá aqui, na minha casa, agora, dormindo na cama. Ele me falou que ia dormir na empresa, que estava com muito trabalho, mas uma amiga minha trabalha perto da empresa de vocês e viu ele entrando no seu prédio mais cedo. Ela voltou para casa com isso entalado, me contou, e aí eu perdi o resto da confiança que eu ainda tinha nele. Eu levantei do sofá, fui até a janela instintivamente. Olhei para a rua, meu prédio, meu portão, a calçada onde a gente já tinha voltado tantas vezes de mão dada. Ele tinha usado aquele caminho para ir e para vir. De mim para ela, dela para mim. Eu sussurrei: Como é que eu posso ter certeza de que você não está inventando isso? Ela respirou fundo. Eu vou te mandar uma foto. Agora. Na mesma hora, meu celular, que estava em cima da mesa, vibrou com a notificação de mensagem. Eu deixei o telefone fixo encostado no ombro, peguei o aparelho e abri a mensagem. Quando eu vi, minhas pernas quase cederam. Era ele, o Lucas, deitado numa cama que não era a nossa, sem camisa, dormindo de lado, o rosto relaxado, como se estivesse no lugar mais tranquilo do mundo. Do lado, em cima do criado mudo, um porta-retrato. Eu dei zoom. Era ele, abraçando uma menina de uns 5 anos, cabelinho cacheado, um sorriso enorme. Entre os dois, uma mulher. Cabelos presos, olhar cansado. A mesma voz que estava falando comigo. A voz dela veio do outro lado da linha baixa. Essa é a Sofia, nossa filha. Ela tem 5 anos. Eu fechei os olhos. 5 anos. Fiz a conta automática na cabeça. 5 anos. 5 anos atrás. Foi quando o Lucas começou a chegar mais tarde, quando começaram as supostas viagens, quando o assunto filho começou a ser empurrado com mais força para depois. Eu senti um gosto amargo na boca. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ela hesitou. 7 anos, 7 anos. Aquilo ficou batendo na minha cabeça. 7 anos com ela, 10 anos comigo. Em algum momento dessa linha do tempo, ele começou a levar uma vida dupla, perfeitamente organizada. Eu perguntei, tentando controlar a voz: Ele é casado com você também? Ela respondeu com um suspiro triste. Não no papel, mas a gente mora junto. Ele tem roupa aqui: meia, camisa, escova de dente. Tem até alguns documentos. Ele diz que é casado comigo perante Deus e que o casamento no papel com você é uma coisa antiga, que ele só ainda não resolveu porque você é emocionalmente instável.
que você depende muito dele, que você não tem ninguém, que ele tem medo de você fazer uma besteira se ele terminar. Eu levei a mão à boca, emocionalmente instável. Depende muito dele. Não tem ninguém. Ele tinha transformado minha vulnerabilidade em arma para se fazer de vítima, para justificar o fato de viver com duas mulheres. A Patrícia começou a falar mais. Eu não lembro de cada frase porque minha cabeça já estava latejando, mas alguns trechos ficaram marcados. Ele me contou que vocês já estavam separados emocionalmente há muito tempo, que vocês quase não tinham mais vida de casal, que dormiam em quartos separados às vezes, que você não suportava já a ideia de ser mãe, que você dizia que filho estraga a vida, que você botou na cabeça que não quer ter filho por medo de engordar, de estragar o corpo. Era como se eu estivesse ouvindo a descrição de outra pessoa. Não era eu nunca disse que filho estraga a vida, eu nunca falei que não ia ter filho por causa do corpo, eu falei inúmeras vezes que tinha medo, medo de não dar conta, medo da gravidez, medo de não ter dinheiro. Ele pegou esses pedaços do meu medo e transformou em uma caricatura cruel, para contar uma história nova. Uma história onde ele era o homem injustiçado, preso num casamento sem amor, lutando por uma nova chance com outra mulher. Eu acreditava nele, Ana. Eu acreditava em tudo. Eu achava que você era uma mulher fria, que segurava o casamento só por comodismo. Eu cheguei a sentir raiva de você, porque ele dizia que você não deixava ele ser feliz. Essas palavras ditas por ela doeram mais do que eu esperava, não porque ela teve raiva de mim, mas porque enquanto eu me orgulhava de ser a esposa fiel, amorosa, presente, em outra casa existia uma versão distorcida de mim. Uma Ana inventada, uma Ana fria, egoísta, cruel. E eu não sabia disso. Eu não lembro quanto tempo a gente ficou ali, ao telefone. A Patrícia chorava, eu chorava, ela falava da Sofia. Ele é um bom pai, com ela. Sempre que tá aqui, ele brinca, conta história, põe pra dormir. Ela é louca por ele. Tem foto dele espalhada pela casa. Quando ele sai para viajar a trabalho, ela sente falta, pergunta quando ele volta. Eu me segurei. A imagem de uma criança esperando por um pai e de outra mulher esperando pelo mesmo homem me sufocou. Eu perguntei: "E por que você está me ligando agora, depois de 7 anos?" Ela respirou fundo. Porque hoje, quando minha amiga me mandou a foto dele entrando no seu prédio, e eu me dei conta que ele entrou aqui mais cedo, tomou banho, almoçou com a gente, dormiu um pouco, e depois foi para aí, eu entendi que eu não era essa escolhida. Eu era só mais uma, assim como você. Eu fechei os olhos com força. Não tinha um lado certo. Não tinha uma que ganhou e a outra que perdeu. Nós duas tínhamos perdido. Depois de quase uma hora, a gente desligou. Ela pediu desculpa no final. Eu sei que isso está destruindo seu mundo, mas, se fosse o contrário, eu ia querer saber. Desculpa, desculpa. A palavra ecoou na minha mente. Desculpa por te contar a verdade sobre o homem com quem você dorme. Eu larguei o telefone na mesa, fiquei em pé no meio da sala, olhei ao redor. Cada objeto que eu via parecia carregar uma mentira. O sofá onde a gente assistia filme, a mesa onde a gente fazia planos, o quadro com a nossa foto do casamento na parede. Eu sentei no chão. As lágrimas não vinham. Minha respiração estava curta. Eu estava num estado estranho entre choque e consciência. Foi nessa hora que eu ouvi a chave girando na porta. Meu coração disparou. Cada célula do meu corpo entrou em alerta. A porta se abriu, devagar, e ele entrou, o Lucas, carregando a mochila no ombro. Camisa social, gravata solta, a mesma aparência de sempre depois de um dia cheio de trabalho. Quando ele me viu sentada no chão, estranhamente calma, ele franziu a testa. Oi, o que você tá fazendo aí? Aconteceu alguma coisa? Eu levantei devagar.
Limpei as mãos na calça, embora elas estivessem secas. Olhei para ele. Mas não era o olhar de esposa esperando o marido chegar. Era o olhar de uma mulher que acabou de ver cair o disfarce do homem que ela achava que conhecia. Eu perguntei, com a voz baixa, porém firme: Quem é a Patrícia? O efeito foi imediato. Ele congelou. A mochila escorregou do ombro e quase caiu. O quê? Eu repeti, um pouco mais alto. Quem é a Patrícia, Lucas? Ele piscou rápido. Olhou para o lado, para o outro, como se estivesse procurando uma saída de emergência. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois tentou. Ana, eu tô cansado. A gente pode conversar disso outro dia? Eu ri. Um riso totalmente diferente de qualquer outro que eu já tinha dado com ele. Outro dia? Você tá mesmo achando que isso aqui pode ficar para outro dia? Peguei meu celular da mesinha. Abri a foto. Joguei o aparelho no sofá. Vê, ele aproximou. Quando viu a própria imagem na tela, deitado na cama da outra casa, com o porta-retrato ao lado, o rosto dele mudou. Foi como se uma máscara invisível caísse. Os olhos dele perderam o brilho forçado. Os ombros afundaram. Ele levou a mão à testa, sentou no sofá, suspirou e falou: Tá, você descobriu. Tá, você descobriu. Foi isso, sem me desculpa, sem eu não sei o que dizer, sem eu fui um canalha, um simples tá, você descobriu. Eu senti uma raiva subir. É só isso que você tem para dizer? Ele passou a mão no rosto. O que você quer que eu diga, Ana? Que eu errei? Que eu fui covarde? Eu sei disso. Você acha que eu não sei? Eu respirei fundo. Eu quero que você me conte a verdade. Toda. Sem teatro. Sem me poupar. Desde quando? Ele me olhou. Parece que naquele momento ele avaliou se ainda dava para manter alguma mentira. Depois baixou a cabeça. Há 7 anos. Eu já sabia. Mas ouvir foi como levar um soco no estômago. 7 anos. Você tá com outra mulher há 7 anos e a gente tá junto há 10, ele murmurou. Eu sei o que significa. Eu continuei. Significa que por pelo menos 7 anos você viveu 2 vidas. Você acordava comigo e dormia com ela. Você fazia planos comigo e fazia planos com ela. Você pedia promoção para dar uma vida melhor para nossa família, enquanto construía outra família paralela. Ele não respondeu. Nada. O silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra. Eu falei da filha. E a criança? Ele ergueu a cabeça na defensiva. Não fala assim, ela não tem culpa de nada. Eu repeti, com a voz mais firme. A criança, Lucas. Ele engoliu seco. A Sofia, minha filha, minha filha. Eu nunca tinha visto ele pronunciar essas palavrinhas antes, pelo menos não na minha frente. E o jeito que ele falou foi de um carinho tão genuíno que doeu ainda mais. Você tem uma filha de 5 anos com outra mulher e nunca achou que eu deveria saber? Ele respondeu quase irritado. Você nunca quis filhos. A acusação veio como um tapa. Eu recuei um passo. Eu nunca quis filhos? Não. Você vivia dizendo isso, que tinha medo, que filho atrapalha, que ia perder sua liberdade. Eu comecei a rir. Um riso nervoso. Não distorce as coisas, Lucas. Eu falei que tinha medo. Medo? Você sabe que eu tenho ansiedade, que eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sempre quis sim ser mãe. Eu falei isso pra você 1 milhão de vezes. Você que sempre dizia, agora não é um bom momento. Vamos esperar mais um pouco. E enquanto pedia para mim esperar, você fazia filho em outra casa. Ele desviou o olhar. Eu senti uma coisa se quebrar dentro de mim. Não era só a traição, era o fato dele ter usado as minhas fragilidades para justificar as escolhas dele. Transformou meu medo em desculpa, para mim e para outra. Eu continuei. Você falou o quê para ela? Que eu era uma bruxa, que eu te prendia, que eu não te deixava ser pai. Ele se calou, e o silêncio dele foi a confirmação. Eu senti um ódio tão grande,
mas ao mesmo tempo uma tristeza tão profunda que eu não conseguia nem escolher qual sentimento tomar. Eu sentei numa cadeira, olhei bem para o rosto dele. Eu quero a verdade, tudo, do começo, agora. Ele respirou fundo e começou a falar. Ele falou da forma mais fria e organizada possível, como se estivesse apresentando um relatório. Contou que conheceu a Patrícia num curso que a empresa fez fora da cidade. Um treinamento de 3 dias. Na época, ele disse: a gente estava numa fase morna. Ele escolheu esse adjetivo. Morna. A gente estava caindo na rotina. Você vivia cansada, preocupada. A gente quase não saía. Eu me sentia meio apagado. Foi num desses momentos que eu interrompi. E você pensou em conversar comigo, em falar que estava se sentindo apagado? Ele respondeu sem graça. Pensei, mas sei lá. Eu não queria te magoar. Olha que contradição. Ele não queria me magoar falando. Preferiu me destruir escondendo. Ele continuou. Disse que no curso a Patrícia era alegre, divertida, o oposto de mim, segundo ele. Ela ria de tudo. Ele disse que se sentiu vivo. A gente saiu com o pessoal do curso para um bar. Depois, mas sobrou só nós dois. Aconteceu. Aconteceu. Ele usou essa palavra, como se fosse um tombo, um tropeço, algo fora do controle dele. Ele jurou que no começo achou que tinha sido só uma vez, que ia acabar ali. Mas eles continuaram a se falar. Quando viram, estava envolvido. Eu me apaixonei. Essa frase foi a pior de todas para mim. Você se apaixonou por outra mulher enquanto era casado comigo? Ele hesitou. Não é tão simples. É sim. Você podia ter terminado comigo, Lucas. Eu ia sofrer, eu ia chorar, mas eu ia me reconstruir. O que você fez foi me manter num lugar que você já não estava inteiro. Me deixou construindo sonhos com alguém que já tinha outro plano. Ele contou que quando a Patrícia engravidou, ele entrou em desespero. As palavras foram essas. Eu fiquei desesperado. Eu amava ela. Eu amava você. Eu não queria perder nenhuma das duas, nem minha filha. Eu ri, amarga. Você amava as duas. Você amava como um homem que ama tudo no que alimenta o ego dele. Ele me encarou. Não fala como se fosse simples, Ana. Eu sofri muito. Eu aumentei o tom. Você sofreu mentindo. Você sofreu indo de uma cama para outra, de um abraço para o outro, de uma casa para outra. Sofreu tendo 2 domingos de almoço em família, 2 abraços no Dia dos Pais, 2 eu te amo para ouvir. Ele ficou sem resposta. E aquilo me deu uma pequena sensação de justiça, por um segundo. Ele continuou a narrativa, dizendo que quando a Sofia nasceu, ele pensou em me contar. Eu quase te falei, várias vezes, mas eu olhava para você. Você estava numa fase tão sensível. Sua mãe estava doente. Você tinha acabado de ser mandada embora do emprego. Eu não tive coragem. Essa parte é real. Nessa época, minha mãe teve um problema sério de saúde e eu perdi o emprego. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Enquanto eu achava que tinha ao meu lado um marido firme, presente, ele estava usando minha dor como desculpa para manter a mentira. Eu falei isso para ele. Você pegou uma fase em que eu mais precisava de verdade e me ofereceu a mentira mais bem contada que você tinha. A conversa foi se estendendo. Ele tentava justificar. Dizia que não era só carne, que ele realmente sentia algo pela Patrícia, que se envolveu sem querer. Eu, por incrível que pareça, comecei a sentir um cansaço gigantesco. Mais do que raiva, eu estava cansada. Cansada de tentar entender por quê, porque nenhuma explicação dele ia justificar. Em um momento eu perguntei: e agora? O que você pretende? Ele me olhou meio perdido. Eu não sei. Essa resposta me deu vontade de gritar. Você teve 7 anos para saber, Lucas. 7 anos vivendo 2 vidas. Você realmente vai me dizer que não sabe o que fazer? Ele fechou os olhos, apertou a ponte do nariz. Eu não quero perder você.
Eu senti uma lágrima escorrer finalmente. Mas você já me perdeu no momento em que aceitou que era normal ter duas famílias. Eu fiz a pergunta que estava entalada na minha garganta. Em algum momento, você pensou em terminar comigo, falar a verdade, escolher um caminho só? Ele confessou. Pensei, algumas vezes, mas toda vez que eu pensava, eu via sua cara. Eu lembrava das coisas que a gente viveu e eu travava. Quando ele falou, eu vi a sua cara, eu senti náusea, porque não era amor, era covardia. Ele não quis pagar o preço de ser honesto, então jogou esse preço nas costas de duas mulheres. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Eu fui para o quarto. Tranquei a porta, deitei na cama, fiquei olhando para o teto. Foi como se todos os momentos dos últimos 10 anos começassem a passar na minha cabeça em alta velocidade. A festa onde a gente se conheceu, o pedido de casamento, o dia em que a gente se mudou para esse apartamento, as noites vendo filme, as conversas sobre futuro, e junto com isso, outros momentos começaram a se encaixar. A primeira vez que ele chegou muito tarde sem explicação, a viagem de fim de semana que ele disse ser a trabalho. A vez em que eu liguei e ele demorou para atender, depois disse que o celular estava sem sinal. As férias que ele disse que não podia tirar porque a empresa não deixava. Eu comecei a costurar tudo e percebi que enquanto eu vivia uma linha reta de amor, ele vivia um zigue-zague escondido. Eu não dormi, nem um minuto. Fiquei ali, no silêncio do quarto, sentindo a respiração pesada dele vindo da sala e pensando: como é que a gente volta disso? Será que tem volta? Eu quero voltar. A resposta lá no fundo já estava clara, mas eu ainda não tinha coragem de admitir. No dia seguinte, eu acordei cedo. Ou melhor, eu levantei cedo. Porque acordar, de fato, eu não tinha dormido. Olhei no espelho. Olheiras escuras, rosto inchado, cabelo todo bagunçado. Por um segundo me veio um pensamento cruel. Talvez ele tenha procurado outra porque você deixou de ser atraente. Na mesma hora, eu afastei essa ideia, porque eu sabia que isso era uma tentativa da minha mente de me culpar por algo que eu não fiz. Desci para a cozinha, ele estava lá, sentado à mesa, com uma xícara de café, olhando para o nada. A gente ficou uns instantes em silêncio. Eu quebrei. Você vai para onde? Ele respondeu sem me encarar, para o trabalho. Eu respirei fundo. E depois? Não sei. Esse não sei estava me irritando profundamente. Você pretende continuar indo para lá também? Para a casa da Patrícia? Você acha que a vida continua igual, só que agora com todo mundo sabendo? Ele fechou os olhos. Ana, por favor, eu tô tentando organizar a cabeça. Eu bati a mão na mesa. O barulho ecoou. Eu não tive tempo para organizar a minha quando você resolveu contar que tem outra família, Lucas. Você teve 7 anos para organizar a sua. Agora é a minha vez. E a minha decisão não vai esperar você se sentir confortável para escolher. Ele me olhou pela primeira vez desde que acordou. O que você vai fazer? Eu engoli, sentindo o peso da palavra que ia sair. Eu quero que você saia de casa. Foi difícil falar. Por mais que eu estivesse ferida, eu amava aquele homem. Ou pelo menos, amava-te a versão dele que eu conheci. Expulsar ele da minha casa era, de certa forma, expulsar também a vida que eu sempre quis ter. Ele arregalou os olhos. Como assim? Eu quero que você saia. Hoje. Você tá nervosa, tá falando de cabeça quente. Não, Lucas, eu tô falando com uma cabeça que finalmente entendeu que não merece viver assim. Dividida. Eu não quero ser uma das opções. Eu não quero disputar espaço no teu calendário. Eu não quero olhar para o relógio e pensar: será que agora ele tá aqui ou lá? Eu não quero. Ele balançou a cabeça desesperado. A gente pode tentar resolver. A gente pode ir numa terapia de casal. Eu posso terminar tudo com ela. Eu não quero perder você. Eu respirei fundo. E a sua filha? Ele calou na hora. Você vai abandonar a Sofia também? Ele abaixou os ombros. Eu
Não posso abandonar minha filha. Então você devia ter pensado nisso antes de me prometer exclusividade, antes de subir no altar comigo, antes de olhar no meu olho e jurar que ia construir uma família comigo. Ele se levantou, veio na minha direção. Ana, por favor. Eu dei um passo para trás, levantei a mão. Não encosta em mim. Ele congelou. Aquele gesto simples doeu nos dois, porque em 10 anos eu nunca tinha falado isso para ele. Ele tentou argumentar. Eu posso dividir meu tempo. Eu posso ser pai da Sofia sem te abandonar. A gente pode encontrar um jeito. Foi aí que eu percebi que até naquele momento ele ainda estava achando que o problema era de agenda, como se fosse uma questão de arrumar horários, de encaixar visitas, de ajustar compromissos. Ele não tinha entendido que o problema era moral, ético, emocional. Eu falei, com lágrimas descendo agora. Eu não vou viver num triângulo, Lucas. Eu não vou ficar aqui te esperando, sabendo que tem outra mulher, outra criança, outra casa. Você quer ser pai? Seja. Mas eu não vou ser sua esposa nessa configuração doente. Ele apertou os punhos. Eu não tô pronto para abrir mão de você. Eu falei com a voz falhando, mas você abriu. Na prática, você já abriu há muito tempo. Você só não teve coragem de assumir. Eu virei para o corredor. Você tem até o fim do dia para juntar suas coisas. Quando eu voltar, eu não quero te ver mais aqui. Ele ficou me olhando chocado. Você vai sair? Vou. Para onde? Para a casa da minha mãe. Ele tentou se aproximar. Eu posso ir com você, a gente conta tudo para eles. Eu ri, sem humor. Você realmente acha que meu pai ia te ouvir sentado no sofá depois disso? Ele abaixou a cabeça. Eu peguei uma bolsa, coloquei algumas roupas, o básico. Antes de sair, eu olhei para ele uma última vez. Ah, e só para deixar claro, eu não proíbo você de ver sua filha. Eu jamais faria isso. Mas, agora, quando você olhar para ela, eu quero que você lembre que para ela existir, você matou a nossa história. Ele fechou os olhos com força, como se tivesse levado um tapa. Eu saí. E enquanto descia as escadas do prédio, danei a chorar. Na casa da minha mãe, a cena foi dolorosa. Ela abriu a porta, viu meu estado e só falou: O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com o Lucas? Eu balancei a cabeça. Não, pelo menos não com ele. Entrei, sentei no sofá. Minha irmã veio correndo da cozinha. O que houve? Eu olhei para as duas. O Lucas tem outra família. A frase saiu seca, dura. Eu ainda nem tinha conseguido chorar direito. Minha mãe levou a mão à boca. O quê? Eu comecei a falar. Contei da ligação, da Patrícia, da criança, dos 7 anos. Minha mãe chorava junto. Minha irmã parecia em choque. Em um momento, meu pai chegou do serviço. Quando entrou na sala, viu aquele cenário. Que foi? Minha mãe só conseguiu dizer: O Lucas traiu ela. Meu pai me olhou. Foi uma vez? Eu respondi: Não, uma vida. Expliquei tudo de novo. Eu nunca vou esquecer a na cara do meu pai. Ele ficou quieto por um tempo. Depois falou baixo, mas com uma raiva controlada. Eu vou conversar com ele. Eu segurei o braço dele. Não adianta. O que eu tinha para ouvir, eu já ouvi. Agora, eu preciso decidir o que fazer com isso. Ele me olhou com um misto de tristeza e orgulho. Eu te falei lá atrás. Qualquer sinal de desrespeito, você sai. Você tá fazendo a coisa certa. Eu desabei, chorei. Chorei tudo que eu não tinha chorado naquela noite. Minha mãe me abraçou. Minha irmã também. E pela primeira vez em muito tempo eu me permiti ser frágil na frente deles. Os dias seguintes foram um borrão. O Lucas me mandou mensagem. Ligou. Mandou áudio chorando. Pedia para conversar. Eu não atendia. Eu precisava de distância. Precisava de silêncio. Eu recebi no Mentally uma mensagem que me tirou o chão de novo. Era de um número desconhecido. Oi, Ana. Aqui é a Patrícia. Desculpa te incomodar de novo, mas
Será que a gente pode se encontrar pessoalmente? Na hora, meu coração disparou. Eu não sabia se eu tinha condição de olhar na cara dela. Não porque ela era culpada. A essa altura, eu já tinha entendido que ela também foi enganada. Mas porque seria como olhar para um espelho de um futuro que eu nunca vivi. Eu hesitei. Perguntei: Para quê? Ela respondeu: Porque eu acho que a gente precisa colocar alguns pontos finais. E porque tem coisas que eu descobri sobre ele que talvez te ajudem a não cair em mais nenhuma armadilha. Essa frase me chamou a atenção. Coisas que eu descobri sobre ele. Eu falei para mim mesma: Você já tá no fundo do poço, Ana. Não vai ser mais um balde de verdade que vai te afogar. Você já tá molhada. Respondi: Tá, a gente pode se encontrar. Marcamos de nos ver numa praça perto da minha casa antiga. No dia do encontro, eu fiquei nervosa. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo, passei um pouco de corretivo nas olheiras. Quando cheguei na praça, ela já estava lá, sentada num banco. Calça jeans, camiseta, cabelo preso num coque alto. Ela parecia exausta. Quando me viu, levantou. A gente se encarou alguns segundos. Não teve rivalidade, não teve clima de disputa. Teve reconhecimento. Duas mulheres desmanchadas pelo mesmo homem. Ela foi a primeira a falar. Obrigada por ter vindo. Eu sentei também. Eu quase não vim. Ela deu um riso triste. Eu entendo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, sem saber por onde começar. Até que ela tirou do bolso um envelope. Eu trouxe isso aqui. São cópias de algumas coisas. Caso você precise para alguma coisa. Eu não sei se vai usar, mas pelo menos você sabe. Eu abri. Tinha cópia de registros de nascimento, da Sofia, com o nome do Lucas como pai. Tinha contrato de aluguel de um apartamento em outra cidade, contrato assinado pelos dois. Vocês moram juntos? Ela respondeu: Sim. Quer dizer, ele vinha alguns dias na semana. Dizia que trabalhava na cidade vizinha. A justificativa para não ficar sempre era você. Ele dizia que precisava cuidar de você, que você não tinha família. Olha, Karen olhou na cara de pau. Eu senti uma raiva diferente, não só por ele ter duas casas, mas por ter usado a minha família como se eu fosse uma pobre coitada abandonada. Eu falei: ele sempre foi muito bom de história. Ela concordou. Muito. Sabe o que me fez desconfiar? Não foram as ausências. Ele sempre tinha desculpa boa, mas um dia ele pegou no sono aqui. O celular caiu no chão. Eu fui pegar para colocar de volta na mesinha. A tela acendeu, tava um alerta de agenda. Lembrete. Aniversário de casamento com Ana. Ela olhou para mim. Eu sabia que o nome da esposa dele era Ana. Ele nunca escondeu isso. Mas ele dizia que estava no processo de separar, que já não era mais casamento de verdade. Quando eu vi aniversário de casamento, eu entendi que tinha alguma coisa errada na história. Ela continuou. Disse que começou a reparar em datas, em ausências sempre nos mesmos dias, em mensagens que ele evitava ler perto dela. Eu contratei um investigador. Eu estava grávida. Já era tarde demais para sair. Mas eu precisava saber. Eu não tinha certeza se valia a pena continuar. As palavras investigador me assustaram. Eu perguntei: E o que ele descobriu? Ela respirou fundo. Muito mais do que eu queria. Ela contou que o investigador seguiu o Lucas por algumas semanas. Descobriu que ele mantinha a nossa casa com toda a rotina normal. Descobriu que ele tinha outra conta bancária, que ele tinha um pequeno investimento no nome dele e da filha, que ele contava para mim que a situação estava difícil e para ela ele se mostrava generoso. Ela puxou outro papel do envelope. Ele mentiu para você sobre o salário. Eu gelei. Como assim? Eu sei quanto ele ganha de verdade. Temos conta conjunta lá. Eu acompanho. Pelas contas que eu fiz, ele devia estar te dando muito mais do que dava. Naquela hora, outra ficha caiu. Várias vezes eu perguntei sobre a possibilidade de fazer um curso, de estudar algo diferente, e ele dizia: Tá pesado.
Agora não dá. E eu acreditava. Eu estava muito ocupada sobrevivendo emocionalmente para reparar nos números. Ela continuou. Eu descobri também que ele começou outra pós-graduação. E nas aulas ele se apresentava como solteiro. Usava aliança? Usava. Mas dizia que era complicado para não precisar explicar muito. Foi aí que eu entendi. Não era só uma questão de ter se apaixonado por outra. Não era um erro isolado. Era um padrão. Um padrão de viver várias versões de si mesmo, dependendo do ambiente. Para alguns, marido. Para outros, quase separado. Para outros, pai dedicado. Para outros, homem livre. Eu senti um nojo, não só porque ele me traiu, mas porque tudo nele parecia ser um personagem. A Patrícia continuou falando. Eu tô te contando tudo isso não pra gente competir quem sofreu mais, mas pra você entender que não foi falta sua. Não foi porque você não foi suficiente. Não foi porque você não foi boa esposa. É porque ele tem essa coisa dentro dele, essa necessidade de ser sempre muito pra todo mundo. O centro da história, o homem perfeito. Nem que pra isso precise mentir muito. Eu respirei fundo. Você ainda ama ele? Ela ficou um tempo em silêncio. Não sei. Acho que eu amo a versão que ele mostrava pra mim. Mas depois que eu vi todas essas versões diferentes, não sei mais quem é ele de verdade. Eu concordei. Eu tenho a mesma sensação. Ela me olhou. E você? O que vai fazer? Eu respondi. Pedi pra ele sair de casa. Vou pedir divórcio. Eu não consigo imaginar viver com alguém que fez isso comigo. Ela assentiu. Eu também pedi para ele sair. Ele tá num quarto de hotel por enquanto. Olhei para ela. Então, ele perdeu as duas. Ela deu um sorriso triste. Talvez pela primeira vez na vida ele vá ficar sozinho, sem uma mulher para amparar, sem uma casa para dormir de graça, sem alguém para abraçar ele nos dias difíceis. Por um segundo, eu senti pena, mas passou, porque nós duas íamos ter que aprender a viver com as cicatrizes dele. Ele, com a consequência das próprias escolhas. Depois desse encontro, eu voltei para a casa da minha mãe com um sentimento misturado. Mais verdade doeu ainda mais, mas ao mesmo tempo trouxe um tipo estranho de alívio. Era como se eu tivesse finalmente o mapa completo do labirinto em que eu tinha vivido. Não era mais um monstro no escuro. Era um cenário claro. Doía, mas era claro. Os dias seguintes foram cheios de burocracia, advogado, documentos, conversas longas. Eu tive que ouvir perguntas duras. Você tem certeza que não quer tentar? Não tem medo de se arrepender? E também ouvi frases que machucaram. Homem é assim mesmo. Você vai largar um marido por causa disso? Por causa disso. Como se fosse um pequeno deslize, não uma vida paralela. Minha mãe sempre me apoiou. Meu pai, então, nem se fala. Se ele teve coragem de fazer isso com você uma vez, vai fazer de novo, com quem for. Eu me agarrei nessa frase, porque em muitos momentos a saudade vinha. A saudade não do Lucas real, mas do homem que eu achava que ele era, do marido atencioso, do companheiro de sofá, do amigo de vida. Eu chorava lembrando do cheiro dele, do jeito que ele me abraçava por trás quando eu estava cozinhando. E, imediatamente, uma outra imagem vinha. Ele deitando em outra cama, abraçando outra mulher por trás enquanto ela cozinhava. E isso me ajudava a não romantizar. Um dia Sined ele me mandou uma mensagem grande. Eu li, e cada palavra parecia um pedido de desculpa repetido. Eu errei. Eu sou um idiota. Eu não mereço você. Eu tô disposto a mudar. Eu aceito qualquer condição sua. Ele ofereceu coisas. Eu faço terapia. Eu corto contato com qualquer outra mulher. Eu te dou acesso à minha conta. Eu deixo você ver meu celular sempre. E por um momento eu pensei, talvez, se ele se transformar mesmo, talvez. Mas a próxima frase dele matou qualquer esperança. No meio da mensagem ele escreveu: Mas por favor, tenta entender meu lado.
Eu não sou um monstro, eu só estava perdido. Eu fechei os olhos, porque eu não queria mais entender o lado dele. Passei anos entendendo, relevando, dando o benefício da dúvida. Agora, eu precisava entender o meu lado. O lado de uma mulher que foi enganada por quase um terço da vida, que teve um sonho de família destruído por alguém que devia protegê-lo. Eu respondi apenas: eu não tô dizendo que você é um monstro. Eu tô dizendo que eu não quero ser casada com você. Boa sorte em encontrar sua verdade. A minha não cabe mais você. Ele visualizou. Não respondeu. E naquele dia, eu senti que um ciclo se fechou. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. A gente não tinha filhos, então isso facilitou algumas coisas. Pelo menos nesse sentido. Dividimos alguns bens, poucas coisas. O apartamento, ele preferiu vender. Eu não quis ficar lá. Aquela casa para mim tinha virado um túmulo de memórias falsas. Eu aluguei um apartamento pequeno perto do trabalho que eu consegui depois, em outra empresa. Comecei tudo do zero. Móveis simples, pouca coisa. Em muitas noites eu sentei sozinha na sala vazia, no colchão no chão, e chorei. Chorei pelo marido que eu não tinha mais, pela família que eu não teria, pelos 10 anos que eu nunca ia viver de novo. Teve um dia que eu olhei para o teto e falei em voz alta: por que comigo? Demorou com um tempo para eu entender que essa pergunta não leva a lugar nenhum. Não fui eu que fiz com que ele me traísse. Não fui eu que acordei um dia e decidi que merecia isso. Fui atingida. E agora eu tinha duas escolhas. Ou eu ia me trancar num quarto escuro, aceitando que o mundo era cruel e que nenhum homem jamais prestaria. Ou eu ia me reconstruir, do meu jeito, no meu tempo, com ou sem alguém do lado. Eu comecei a fazer terapia. No começo eu fui pensando: vou entender por que ele fez isso. Mas logo nas primeiras sessões eu descobri que a terapia não era para entender ele, era para entender a mim. Por que eu ignorei sinais? Por que eu calei tantas vezes? Por que eu tinha tanto medo de ser considerada paranoica ou controladora que preferi me trair? Eu descobri um padrão em mim. Eu sempre coloquei as necessidades dos outros acima das minhas. Sempre quis ser a parceira compreensiva, a que não exige demais, a que entende o lado do outro. Eu tinha medo de perder as pessoas, então, para não correr o risco de ser abandonada, eu me abandonava primeiro. A traição dele não era culpa minha, mas me mostrou que eu precisava olhar com mais carinho para mim. A terapeuta me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. Se você tivesse contado essa história para você mesma, mas trocado só o papel, ou seja, alguém te contasse isso, o que você diria para essa mulher? Eu respondi na hora. Eu diria para ela ir embora. Ela olhou para mim. Então por que você acha que merece menos do que qualquer outra mulher? Essa pergunta ficou ecoando na minha mente durante semanas, e devagarinho eu fui entendendo. Eu não merecia menos. Demorou, mas a raiva foi dando lugar a outra coisa. Não perdão. Eu não sei se um dia eu vou perdoar completamente o Lucas. Talvez eu perdoe, talvez não, mas comecei a sentir distância. Ele foi deixando de ser meu marido que me traiu e foi virando o homem que eu conheci que fez coisas horríveis e que agora faz parte do meu passado. Eu ainda tinha gatilhos. Às vezes eu via um casal abraçado na rua e sentia uma dor. Às vezes eu via um pai com uma filha pequena e lembrava da Sofia. Eu pensei nela muitas vezes. Uma menina que não teve culpa de nada, que cresceu com um pai que dividia o tempo, que agora teria que lidar com a separação dele e da mãe. Eu não sabia se um dia ia cruzar com ela, se um dia ela ia saber da minha existência. Só desejei que, independentemente de nós duas, ela crescesse sabendo que não é responsável pelas escolhas dos adultos. Um ano depois de tudo isso, eu encontrei o Lucas por acaso. Eu estava saindo de um mercado, sacolas na mão, o cabelo preso, roupa simples. Ele estava entrando. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti uma fisgada. Não de amor,
mas de memória. Ele pareceu mais magro, cansado, olheiras profundas. Parou na minha frente. Oi, eu respondi seca. Oi. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele foi quem tentou puxar assunto. Você tá bem? Eu pensei em responder: tô ótima, só pra provocá-lo. Mas resolvi ser sincera. Tô em processo. Mas tô. Ele assentiu. Eu tô fazendo terapia. Eu dei um sorriso fraco. Tomara que funcione. Ele respirou fundo. Eu só queria te dizer uma coisa. Uma. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada, nem de esperar que você acredite em mim. Mas eu me arrependo, de verdade, todos os dias, do que eu fiz. Eu olhei para ele, vi um homem quebrado, cheio de culpa. Mas foi difícil ter certeza se o arrependimento dele era por ter me machucado ou por ter perdido as duas estruturas que mantinham a vida dele confortável. Mesmo assim, eu falei: eu não duvido que você se arrependa, só que tem arrependimentos que não consertam nada. O dano já foi feito. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Eu respirei fundo. Eu não vou te desejar mal, Lucas, mas eu também não vou te desejar bem. Eu vou desejar que você lide com o que você fez e que a gente nunca mais precise se encontrar para falar de dor. Ele engoliu seco. Eu mereço. A gente se despediu com um aceno de cabeça. Eu segui meu caminho. E pela primeira vez, ao virar as costas para o Lucas, eu senti que eu estava de verdade virando as costas para o passado, não fugindo dele, mas deixando ele onde ele tinha que ficar. Hoje, alguns anos depois, contando essa história, eu ainda sinto um aperto. Não vou fingir que não. Traição não é uma coisa que a gente esquece com um banho e um dia de choro. Ela vira uma cicatriz. Mas cicatriz não dói sempre. Às vezes, só lembra a gente de onde a gente não quer voltar. Eu aprendi algumas coisas nesse processo. A primeira é que amor não é suficiente. Eu amava o Lucas. Ainda assim, ele me traiu. Ele dizia que me amava, talvez amasse, mas amor sem caráter, sem verdade, sem coragem, não sustenta nada. A segunda é que ninguém é tão esperto a ponto de enganar todo mundo por tanto tempo sem deixar rastros. Os sinais estavam lá. Alguns eu vi, outros não, mas no fim, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Pode ser num telefonema inesperado, num lembrete de agenda, num recibo esquecido no bolso, ou simplesmente na intuição insistente que a gente tenta calar. A terceira é que a gente precisa sim se proteger. Eu não tô dizendo para você virar uma pessoa desconfiada, neurótica, que vê traição em todos os cantos. Mas estou dizendo para não se abandonar em nome de um amor. Se algo te incomoda, fala. Se algo parece estranho, observa. Se algo não encaixa, não force o encaixe. Confiança não é fechar os olhos e rezar para dar certo. Confiança é olhar de olhos bem abertos e perceber que repetidas vezes o outro é coerente com aquilo que diz. Se não é, isso não é relacionamento saudável. E por fim, eu aprendi uma coisa sobre mim. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu faço com o que fizeram. O Lucas destruiu meu casamento, destruiu meus planos, destruiu a imagem que eu tinha do amor. Mas eu escolhi não deixar que ele destruísse a minha capacidade de amar, a minha capacidade de confiar novamente, principalmente em mim mesma. Hoje não é que eu não tô aqui para dizer que tá tudo resolvido, que eu já superei 100%, que eu já encontrei outro amor incrível. Talvez quando você estiver ouvindo essa história, eu esteja solteira, talvez namorando, talvez casada, talvez com filhos, talvez não. Isso não é o mais importante. O mais importante é que hoje eu sei olhar para mim com mais carinho, sei dizer não sem culpa. Sei perceber quando alguma coisa começa a me ferir e me afastar. Eu não sou mais a mulher que fecha os olhos com medo de ser chamada de louca. Eu sou a mulher que prefere parecer exagerada do que silenciosamente enganada. Se você ouviu minha história até aqui, eu queria te dizer uma coisa. Se você já passou por algo parecido, não foi culpa sua.
Você não mereceu ser enganada. Você não mereceu ser trocada. Você não mereceu ser escondida. E se por acaso você hoje é a outra da história de alguém e está descobrindo isso agora, não se culpe pela mentira que te contaram. Mas a partir do momento em que você sabe, a responsabilidade sobre o próximo passo é sua. Eu e a Patrícia não viramos amigas. A gente não saiu juntas, não virou cúmplice. Mas a gente dividiu uma coisa que só quem passou entende. Duas mulheres que um dia se olharam e viram no rosto uma da outra o mesmo tipo de dor. E sem combinar, tomamos a mesma decisão. Ninguém merece ser só mais uma na vida de alguém que promete ser único para duas pessoas. Meu nome é Ana Paula. Tenho 34 anos. E essa foi a história de como eu descobri que o meu marido tinha outra família há 7 anos. Uma história de traição, sim. Mas mais do que isso, uma história de reencontro comigo mesma. Se um dia você se ver diante de uma verdade que destrói tudo que você acreditava, lembra de uma coisa: às vezes é preciso deixar um mundo inteiro desmoronar para ter espaço de construir um novo, dessa vez com alicerces de verdade. Nem que comece só com uma pessoa, você.